Bom dia, povo de Deus, eu sou Roberto Santos, mais um vídeo aqui no nosso canal. Quero agradecer a presença de todos aqui. Você que está vendo o nosso vídeo, desde já eu peço que você curta, compartilha e dê o seu like. Para você é só um like, mas para a gente é muito importante porque o YouTube entende que você está gostando do nosso vídeo e divulga para mais pessoas. E sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Amém? Quantas vezes fazemos coisas, nos esforçamos, mas nada dá certo. Acordamos cedo, pegamos no pesado, estudamos, tantas coisas que eu e você faz e parece que tudo era para dar certo. Pensa aí, mas não deu. E quando não dá certo, ficamos tristes, pensamos em desistir e queremos logo parar, estacionar. Hoje nós vamos ver uma pessoa, um homem que passou pela mesma situação. Eu peço que vocês ignorem o barulho porque eu estou sem estúdio e vai ter inúmeros barulhos aqui nesse lugar, carro, moto, enfim. Então esse homem passou pela mesma coisa. Esse texto se encontra no livro de Lucas. Lucas, capítulo 5, na Bíblia Sagrada. Que Jesus ele se encontrava ao lado do lago de Genezaré. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam suas redes. Havia os pescadores ali naquele lugar que tinham acabado de sair do seu barco quando Jesus chega ali naquele lugar. E olha o que Jesus vai falar com eles. Enquanto os homens lavavam suas redes, Jesus entrou em um dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão. Olha bem, preste atenção no texto. Quando acabou de falar, Jesus entra no barco daquele homem que tinha acabado de chegar. Aquele homem chamado Simão, depois Pedro, estava fazendo o quê? Lavando sua rede. Tinha acabado de chegar, ele estava cansado, estava com sono. E quando a multidão se aproximava cada vez mais para ouvir a palavra de Deus, ele entra no barco de Simão Pedro e pede para que se afastasse, para que aquela multidão continuasse ouvindo a palavra de Deus. E quando ele termina de falar, bebendo água porque minha garganta está ruim, enfim,
Preste atenção só na palavra. E quando Jesus termina de falar, olha o que ele fala com Simão. No versículo 4, quando acabou de falar, disse a Simão: lança as vossas redes para pescar. Aquele homem tinha acabado de chegar, estava lavando sua rede, quando Jesus entra no barco. Você entendeu? Aquele homem chegou, Jesus escolheu o barco dele. Jesus escolheu o barco dele e ele entra no barco de Simão Pedro. Jesus pregava para aquela multidão e Jesus, ao término das suas palavras, ele fala para aquele homem que acabou de chegar para que ele lançasse a rede novamente naquele lago. E olha o que Simão falou para ele: mestre, havendo trabalhado toda noite. Simão falou para ele: mestre, Simão falou: Jesus, eu trabalhei a noite toda. Havendo trabalhado toda a noite, nada pegamos, nenhum tipo de peixe, a rede veio vazia, Senhor Jesus. Nada apanhamos. Mas existe algo nesse homem chamado obediência. Olha o que ele diz: mas sob a tua palavra lançarei a rede. Você consegue entender a diferença? Consegue entender a diferença? Jesus escolhe aquele barco, entra naquele barco, se afasta da praia. Aquele homem não disse: não, Jesus, não entra no meu barco. Jesus, eu acabei de chegar. Jesus, eu estou cansado. Não. Ele permite que Jesus entre naquele barco. Você sabe o que é isso? Permitir Jesus que entre no barco. E Jesus entrou naquele barco. Ao término da fala, Jesus fala para ele: o alarme que eu esqueci de desativar. Aqui é o tempo real, irmão. Eu quero que você foque na palavra, não no barulho que passa. O importante é a palavra. Se esse barulho te parar, qualquer coisa vai te parar. Foque na palavra. Qual era a diferença daquele homem para nós hoje? Nenhuma. Era um trabalhador que saiu cedo, foi em busca do sustento para sua família. Quantos dessa hora estão saindo, estão voltando com a mão vazia? Mas quando Jesus ele te encontra, acontece uma mudança. Quando Jesus ele entra no teu barco, uma mudança tem que acontecer. E ele fala: Senhor, tendo eu pescado a noite toda, lancei rede em todas as partes desse rio, desse lago, e nada peguei. Mas sobre a sua palavra lançarei a rede novamente, aleluia. E esse homem obedeceu, irmão. O segredo está na obediência. Eu não sei o que você está passando, você deve estar cansado, saiu da madrugada, pegou seu jornal, ficou horas buscando, horas estudando, e nada aconteceu. Mas quando você tiver um encontro com Jesus e não questionar,
permitir que Ele entre no teu barco, no barco da sua vida, no barco do teu estudo, no barco do teu relacionamento, as coisas vão mudar. Porque você não vê esse homem aqui questionando: não, Jesus, ele não deu desculpa, ele não falou: mestre, estou cansado, mestre, não entre no meu barco, mestre, estou lavando a minha rede. Ele não falou nada disso, ele deixou. Então deixe que Jesus ele entre na sua vida, deixe que Jesus ele entre no seu barco para que as coisas dê certo, porque sozinho nada podemos fazer. E sob a tua palavra lançarei a rede. Sobre a sua palavra, sobre a palavra do Senhor Jesus Cristo, você é mais do que vencedor. E ele fez, irmãos, ele lançou a sua rede, apanhando grande quantidade de peixe. Para pensar, aquele homem a noite toda naquele lago, não pegou nada. Um homem experiente, um homem que a cultura daquele homem era pescar, ele só sabia pescar, mas não trouxe nada, porque Jesus precisava entrar na vida dele, para que acontecesse uma mudança, porque o Senhor Jesus não faz nada sem propósito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando você deixa Ele entrar na tua vida, coisas maravilhosas acontecem. E ele lançou e pegou grande quantidade de peixe. E era tanto peixe que a rede já não estava mais aguentando, ela se rompia, porque Jesus ele te abençoa por completo. Então fizeram sinais aos companheiros dos outros barcos para que fosse ajudá-lo. Quando a sua colheita começar, irmãos, vai ser tanto que você vai conseguir compartilhar. Aquela rede já não conseguia aguentar o peso daquele peixe. Pedro faz sinal: ei, você que está aí, meu companheiro, chega aí, me ajude aqui a levar esses peixes, que são muitos. E ele compartilhou, porque Jesus, ele nunca vai te dar nada só para você. Ele vai dar algo para você que você vai conseguir compartilhar, vai transbordar. É só você permitir que o Senhor Jesus Cristo entre nas suas atividades, nas suas ações, na sua vida, no seu barco. E ele chama, Pedro chama: me ajude a carregar esses peixes. E foram e encheram ambos os barcos. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira de mim, pois sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Eles viram aquilo que aconteceu e eles nunca tinham visto aquilo. Um homem chegou, um homem chamado Jesus, entrou no barco dele e ele obedeceu à voz do mestre. Se você ouvir a voz do mestre e o obedecer,
Você também será bem-sucedido, você também será bem-sucedida. O segredo é obedecer. Aquele homem, a noite toda, ele tentava pegar o peixe para levar como sustento, para pagar as suas contas, mas ele estava lutando sozinho. Quando ele permite que o Senhor Jesus entre naquele barco, as coisas mudam. Essa é a palavra que eu deixo para você. Permita que o Senhor Jesus entre na sua vida e coisas maravilhosas irão acontecer. Eu sou Roberto Santos. Convido a você a se inscrever no meu canal. Convido a você a compartilhar. Dê o seu like, porque tem mais pessoas que precisam ouvir essa palavra. E se você quiser ser um ajudador, meu ministério, entre em contato comigo e conversaremos. Que Deus abençoe a sua vida. Creia que já deu tudo certo. Deixa aqui abaixo os comentários, alguma palavra, pedido de oração. Conte o seu testemunho. Deus te abençoe grandemente, no nome de Jesus.